Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Talk Show CDL SAP, onde a gente busca compartilhar com vocês histórias, conexões e mostrar o quanto a nossa cidade tem de histórias. Apresentar empreendedores, empresários que constroem a CDL Sapiranga, constroem Sapiranga. Pouco a pouco a gente quer trazer mais e mais histórias, mostrando na prática empresas, negócios, legados que foram acontecendo ao longo dos anos na nossa CDL e na nossa cidade. Eu sou Matheus Hermann, estou como diretor de comunicação da CDL. Ao meu lado está o meu colega Maico, diretor administrativo financeiro. E hoje a gente vai estar conversando um pouco mais com vocês, trazendo mais histórias e contextualizando o que de fato a CDL pode colaborar e construir juntos nessa longa jornada. E para que a gente possa exemplificar, né, um pouco mais essa jornada da história e mais de 50 anos da CDL, hoje está com a gente Gerson Miller. Queremos aprender um pouquinho com você, uma aula de história, mas de negócios. Mas o ponto-chave do talk show é poder ouvir o CPF. Realmente a pessoa que construiu CNPJs, que fez história, que trabalhou no comércio, fez parte não só do comércio, mas da organização, né, do comércio lá atrás e ainda hoje. Queremos aprender um pouquinho com você. E para que a gente possa, de fato, começar esse bate-papo, o que levou o start inicial dessa carreira empreendedora, empresarial? Qual foi o início da jornada? O início da jornada. Boa tarde para todos. Boa tarde. É bom estar aqui com vocês, juntos nesse movimento, falando um pouquinho sobre esse movimento, o que levou a ser isso aí que a gente é hoje, e retroceder alguns bons anos, vamos dizer assim, não 50 anos, mas vamos chegar perto, 47 anos. Uau! 47 anos de comércio, 47 anos de vendas, 47 anos sempre fazendo aquilo que a gente gostou. O comércio, vocês me perguntaram o que nos levou a isso. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu estudava na Unicinos e lá pelas tantas trabalhava em Canoas, morava em Novo Hamburgo, estudava na Unicinos e lá pelas tantas eu digo, não dá porque fica mais prático morar em Novo Hamburgo. Morei em Novo Hamburgo e me transferi para a Fevale. Muito bem. No primeiro dia de aula, eu conheci uma moça que passou por mim e me perguntou qual é que era, onde é que ficava a sala, não me lembro o nome dela, e fomos um para um lado e outro para o outro. Bom, terminando o curso, essa moça, terminando o curso na Fevale, nós casamos. Era sua esposa. E quando eu terminei o curso, nasceu a nossa filha. Então, por isso eu sei que isso fazem todos esses anos. Muito interessante. A Varna trabalhava no escritório de contabilidade, no escritório de uma indústria de calçados em Novo Hamburgo, onde ela trabalhava na contabilidade. E nós aqui queríamos firmar alguma coisa. Muitas coisas se pensou, o que fazer, o que não fazer, tal. E lá pelas tantas, vamos para o comércio? Vamos. Vamos abrir um estabelecimento comercial. Todos sabem que a vida da gente não é fácil. Hoje não é fácil, muitos reclamam, muitos dizem, é algo quase insustentável. Há anos atrás também era. Não vão vocês pensar que as coisas eram muito fáceis. As coisas eram muito difíceis. Muito, muito difíceis porque
havia a população era pequena, mas nós tínhamos algo muito importante aqui, que na época era a indústria de calçado. A indústria de calçados estava aumentando, estava num auge, as fábricas cada vez empregando mais, porque Sapiranga na época era a cidade que mais exportava calçado feminino no Brasil. Gerson, tu lembra o ano? Que era o Isso- polo calçadista? Isso começou ali no final dos anos 70, tá? Ah. No início dos anos 80, por aí. Nós casamos em 1978 e naquela oportunidade nós também iniciamos a nossa loja. Então foi algo assim que nós tínhamos grandes indústrias. Hoje, se nós passarmos pela cidade, ali tinha o calçados Paquetá, tinha o calçados Zebani, tinha o calçados Flama, tinha o calçados Mirabel, enfim, fábricas e mais fábricas de calçados. Durante o dia, quase nós poderíamos ficar com as lojas fechadas, porque muito pouco movimento Comércio. tinha. Mas quando era 5h30 aproximadamente da tarde, as lojas enchiam, as lojas ficavam assim. As pessoas saíam do seu emprego e antes de ir para casa passavam nas lojas. Então, durante o dia você tinha uma pessoa trabalhando com você, ali naquela hora você tinha que ter meia dúzia. Ah. Então a coisa era completamente diferente do que nós vemos hoje, do que nós temos aqui hoje. Sapiranga era uma cidade bastante rica, tá? Na época, vamos dizer assim, Sim, tinha um... porque a gente via casas sendo construídas. Hoje também se vê isso, mas hoje muito mais com financiamentos, outras coisas mais. E na época a gente via o trabalho daqueles que trabalhavam na indústria. Era recurso próprio, Era né? recursos próprios. Não Exatamente. tinha Então são mecanismo. coisas assim que a coisa está completamente diferente hoje do que era há anos atrás. A gente se alegrava vendo o que as pessoas conseguiam. Daqui a pouquinho, não era aquele negócio de automóveis novos, outras coisas mais. Não, automóveis nós tínhamos muito poucos. Tinha 3, 4 indústrias automobilísticas. Hoje nós temos em torno de 50 indústrias que Exato. fabricam automóveis e coisas idênticas. Então são isso, motos. Nós não tínhamos fábrica de motos. Os motociclos eram importados. Não eram motos, eram os motociclos. Tudo de fora, né? Não tinha Tudo de produção fora, nacional. tudo de fora. Então hoje, se a gente vê alguma coisa aí... A dificuldade para peças também, né? Toda essa rede de negócios não existia, né? Exatamente. A parte de manutenção. Então, era uma vida... Não vamos dizer que era uma vida sofrida. Era uma vida que a gente... Cada um sabia de uma maneira melhor conduzir a sua vida. Chegava no final do mês, normalmente tu tinha consciência que tu chegava no final do mês, tinha que te sobrar 5, 10% para você botar numa poupança, investimento, ou coisas assim. Gerson, dá para se dizer que era uma vida mais simples e mais organizada? Era. Onde as pessoas mais organizadas e onde as amizades entre as pessoas eram muito grandes, famílias e famílias se visitando, então era diferente. Hoje o individualismo é muito grande. Hoje, quando é que você vai encontrar 3, 4, 5 famílias saindo, sentadas de frente à sua casa, de frente à sua casa, tomando chimarrão no final da tarde. Difícil. Isso é coisa que não acontece mais. Naquela época você passava aqui no centro, as famílias sentadas de frente de casa, os vizinhos sentados de frente de uma casa, tomando chimarrão, os vizinhos ali na África. Certo.
Quem de vocês sabe que é a Sim. África? Sim, eu moro na África. Tu mora na África? Exatamente. Estavam na África, tomando seu chimarrão. Estavam lá no Amaral Ribeiro, sentados em frente à sua casa. Hoje tu não vê mais essas coisas. Quer dizer, tipo... Se perdeu, né? Se perdeu. Essa cultura familiar. Exatamente. O individualismo hoje está cada vez maior. Então, lutávamos. E nós conseguimos, só para complementar, até o dia 24 de dezembro de 1924, de 2024, desculpe, eu era a loja mais antiga da primeira geração de Sapiranga. Hoje nós temos outras duas lojas, que é a Nadler, que era mais antiga, mas está na terceira geração. Tá? Nós temos, eu não sei, a loja Bittenbender, mas ela regula conosco, mas está na segunda geração. A de primeira geração, no dia 24 de dezembro, no dia 24 de dezembro éramos nós. Então, agora, né? A gente encerrou, encerrou agora no dia 24, exatamente. A virada de ano e todo o movimento. Mas após uma vida dedicada ao comércio, né? Exatamente. Realmente, a loja mais qual antiga. Nós fomos parte da... Né? Eu sei disso. Olha, eu vou lhe dizer que eu tenho que falar isso, né? Tá aproveitando. Não vai saber, mas eu tenho um macaquinho que apertava na barriga, que a gente comprou do dia da criança, que a gente não, né? Meus pais me deram do dia da criança, eu tenho até hoje. Comprado na Carícia Presentes. Que eu pude ir lá escolher. Que eu me lembro, foi o primeiro presente que assim que eu fui lá e eu escolhi, né? E era esse macaquinho e tal. Tem até hoje, tá lá em casa. Os meus filhos muitas memórias afetivas, né? A parte... É que os brinquedos acabam que realmente vão contando histórias, né? Exatamente. E o quanto as fábricas vão relançando, porque tem a memória afetiva dos pais. Eu lembro do Pula Macaco. Eu tô falando do macaquinho, o Pula Macaco, o que eu brinquei com aquele jogo que pra época era uma sensação, né? Tu tinha que realmente coordenar ali o impulso, toda... E assim... A diversão era mais simples também. A gente brincava com coisas mais práticas. Nessa questão de um ciclo fechado agora, né? Eu tive vários relatos de pessoas próximas a mim, né? Que disseram, mas não podia, né, fechar. Não podia, porque eu gostava de ir lá comprar, né? A sogra é uma pessoa, né, que falou assim, mas eu gostava tanto de ir lá e tal, assim, ficou naquela melancolia mesmo, exatamente, né, de tantos anos, né, nessa vivência toda deles, né, desse contato com vocês, com o negócio, né, E era gostoso, né, era gostoso, eu vejo, assim... Os ciclos. É um ciclo que se fechou, que foi muito bom, exatamente, mas o próximo também é. Conversava nos bastidores, nos bastidores, o próximo ciclo, fiquei muito curioso. Vai ter que ter outro. Vai ter que ter uma parte 2. Só esse ciclo daí, né? Olha, eu digo para vocês o seguinte, eu nunca esqueço quando nós iniciamos, uma das coisas se trabalhava, hoje nós encerramos esse ciclo, trabalhando com cama muito forte, cama, mesa e banho, alguma coisa de bazar e muito brinquedo. Um diferencial, nós sempre trabalhamos com produto de boa qualidade. Nós nunca baixamos o estilo de produto que nós trabalhávamos. Existe hoje algo que é difícil. Eu preciso contar isso aí. Um dia, nós, numa fábrica de edredons, que nós trabalhávamos muito, eu perguntei para o proprietário da indústria por que é que um edredom que eu vendo, vamos supor, a R$100, a outra empresa, ela vende um edredom a R$80. E a R$120. Só que tu compra um edredom, tu leva 2. Eu vendia 100, ele vendia 120, só que de mim tu levava um, dele levava 2.
Eu disse ele, muito bem, Gerson, eu vou te contar. A gente que é amigos há tantos anos, se você for ver esta empresa, tá? Ela compra o mesmo edredom, o mesmo modelo, mesma coisa que tu compra. Só que tem uma coisa, se você pegar o tecido, botar o espaço, você vai ver que o que você está vendendo, ele tem 480 fios. Fios são quantos fios? Tem 480 fios. Tem 600 fios. Até mais, muitas empresas têm. O que ele vende no máximo um edredom de 180 fios. Aí você vai me perguntar qual é a diferença. Você vai perguntar qual é a diferença. É muito fácil. Quantas vezes nós compramos uma camiseta, ela enche de bolinhas? Por quê? Porque ela é uma camiseta com menos fios. Ela abre, qualquer coisa você passa na barba, qualquer coisa que você tem, dá aquilo ali. Um edredom, lá pelas tantas, que o interno passa uma vez, tem uma passagem cortada, direitinho, costurado, o teu tem duas, ele vai e volta. Eu digo o recheio por dentro do edredom, quem não sabe disso. Então, você vai ver que o que você está vendendo, ele vai durar 4, 5, 6 anos. Esse edredom, mesmo que ele vende, ele vai te durar um ano e pouco. Então são estas coisas, é por isso que a gente sempre primou e na mesma coisa na qualidade do brinquedo. Eu nunca esqueço, nós chegamos... Essa é a história. Brinquedo Estrela, quem se lembra do... 40 anos. Quem se lembra do brinquedo Estrela? Hoje existe a Estrela ainda, na metade do ano, nós recebíamos um meio caminhão de brinquedo Estrela. No final do ano, mais. Então, tudo isso são coisas... A Estrela fabricava a boneca Barbie, fabricava os autoramas, fabricava tudo que era coisas bonitas. Hoje não existe mais. Hoje existe tudo coisa muito simples. Nós vamos pegar, a gente vai pegar o toque do brinquedo. Do brinquedo, não tem mais graça. É algo duro, né? Algo frio, exatamente. Não tem aquela textura. Antigamente os brinquedos tinham texturas, né? Exatamente. Diferenciava a qualidade. E eu vou contar um segredo para vocês. E nós agora que nós encerramos esse ciclo, tem uma empresa chamada Elka. Os caminhões Scania que eles tinham e outras marcas, que era caminhão bonito e tal, o que acontecia? Muitas vezes vinha com defeitos, coisas assim, então eles nos repunham esses brinquedos. O que o seu Gerson fazia? O seu Gerson, o que estava inteiro, guardava. E agora eu reencontrei esta caixa cheia de brinquedos de Estrela, gabinas, chassis e outras coisas mais. As pernas. Eu vou começar a brincar de novo. Não, agora vai poder montar. Agora a gente tem que conhecer isso. A gente tem que montar um museuzinho ali, a gente tem que ir lá conhecer. Acervo. Imagina, de quanto tempo? De muitos anos, de muitos anos. Algumas décadas, né? Porque tem os brinquedos desse... Fomos quase 5 décadas, né? Pois então, sim. Isso aí Nossa. Então isso é que é a vida da gente no comércio, essas lembranças que a gente tem, essas coisas, tudo são coisas muito agradáveis. Tu te surpreende com o que tu vê. Gente, nós agora, a gente tá tudo o que... São 47 anos de história que nós tínhamos tudo guardado, tudo arquivado. Nós agora estamos abrindo essa história. Aparece cada coisa, mas tudo bem. De outros tempos. Gerson, com certeza vão ter várias histórias aqui dentro desse questionamento que eu vou te colocar. O que tu entende nesse período todo que vocês tiveram, né, o negócio, e aí se relacionando justamente com a vida de vocês, né, vida pessoal e o negócio, que tu entende assim que foi o momento mais desafiador, foi o momento mais complexo
nesse período todo que vocês viveram, né? Na tua leitura, o divisor de águas, Jorge. Isso. Qual foi o maior divisor de águas nessa jornada de 47 anos à frente Eu do ia comércio, colocar né? aqui alguns, mas eu pensei, não, né? Deixa, porque eu nem faço ideia. Tu nem vai né? chegar tão Não vou longe, chegar Michael. tão longe. Não consigo. Eu tô pensando Vamos. atualmente, né? Mas É. Vamos retroceder 47 anos. O início foi muito difícil. Realmente a arrancada, né? Como começar o negócio lá atrás. Eu nunca esqueço que quando nós nos propusemos, nós vamos começar um comércio. Que tipo de comércio? Que tipo de comércio? Bazar. Então tá. Ali no bazar, nós tínhamos muitos coisas assim enfim, na linha de bazar nós comprávamos coisas, me fugiu o nome agora, daqui a pouquinho eu chego lá. E nós trabalhávamos dentro dessa linha de bazar, louças, porcelanas. E quando a primeira compra que nós fomos fazer, nós tivemos no escritório da Porcelana Schmidt. Quem não ouviu falar ou não conhece a Porcelana Schmidt. Um dos primeiros, nós ficamos assim, não desesperados, mas como é que nós vamos conseguir pagar tudo isso? Porque nós compramos o volume da compra. Você tinha que comprar muita coisa de porcelana. E era exigência. Exatamente. Compra mínima. Aí nós compramos a sopeira da Porcelana Schmidt. Toda bonita, toda decorada. Vocês não acreditam. A sopeira bonita e tal, foi um dos primeiros produtos que nós vendemos. Se não foi o primeiro. Tu viu o valor agregado, né? Começou por aí. O desafio do começo. Então, e isso nos levou a começar a repensar algumas coisas, mas foi indo. O primeiro ano foi um ano muito difícil. Muito, muito difícil, porque a gente não tinha condições. Vamos ser bem francos. A gente começou muito pequeno. E no final do primeiro ano, analisando a parte financeira, aí passamos para o segundo ano, também a parte financeira foi muito difícil. E só quando entramos para o terceiro ano, não no final do terceiro ano, mas quando nós entramos para o terceiro ano, é que a coisa começou a melhorar. Tá? Só que aí nós tínhamos alguns desafios. Nós vamos continuar trabalhando com o que nós trabalhávamos até essa época, ou nós vamos mudar algumas coisas? Porque muito cliente entrava para dentro da loja e nos perguntavam, afinal de contas, vocês vão continuar só com essa linha de bazar, simples e com brinquedos, ou vocês vão incrementar isso aí? E bazar, na época, já tinha muita coisa. Esse bazar, tu comprava essas quinquilhariazinhas de trabalho de madeira, trabalhozinhos rústicos. Coisa que na época era uma modinha. Nós tínhamos... Os produtos, né? Tu vai contando a história, a gente vai imaginando. Mas pelo início da empresa, né? Os produtos de mercado eram muito diferentes de hoje. Muitos. A facilidade de compra também e produtos similares não tinha, assim, tinha poucas marcas que fabricavam tudo, digamos assim. Exatamente, exatamente. E imagino, o desafio que vocês, me corrija se eu estiver errado, mas que vocês tinham que buscar muito disso fora. E não que tinha essa, né? Hoje em dia vem tudo aqui, né? Nós, aos domingos, nós íamos para os interiores, ver o que tinha da linha de bazar, tinha o Cerâmica Marajoara.
Não sei se alguém de vocês conhece Essa eu não cerâmica conheço. marajoara. Isso Essa era não. um modismo. Isso era um modismo. Quem diria que um dia uma cerâmica marajoara iria falir? Ela sumiu, desapareceu. E era uma empresa gigante, pra Era uma época já empresa era... gigante na época. Tu vê, É, ela curioso, né? Como grandes marcas cresceram, deu muito certo e desaparecem. desaparece. É. Depois nós vamos comentar outras coisas. Então a coisa foi indo. Aí lá pelas tantas, gente, vocês, isso aqui é cerâmica marajoara, mas a cerâmica disso, mas aquele probleminha, aquele vaso ali, isso aí é coisa que não, vocês têm que incrementar. O que está faltando aqui é uma linha de cama, mesa e banho e tal. O que aconteceu? Começamos a botar toalhas. Começamos a incrementar com toalhas. E de novo, pela uma necessidade, ouvindo o cliente, né? Ouvindo, O quanto quanto é o importante. cliente. como é importante. A gente agradece todo esse bate-papo, porque o quanto funcionou lá atrás e continua sendo importante hoje, né? Exatamente. Às vezes parece, não, porque isso aí é modismo. Não, porque isso aí tem que organizar o modelo de gestão, a tecnologia resolve tudo. O cliente ainda é um ser humano. O quanto a gente precisa ter o foco na pessoa. Exatamente isso. Aí lá pelas Santas começamos com toalhas. Aí fui indo, a venda da toalha foi muito bem. Vocês têm que começar a botar cama, mesa e banho. Banho nós já temos, então cama e mesa. Começamos com cama, mesa e banho, cama e mesa, edredons e outras coisas mais. Esquecemos mais a linha de bazar. E aí que começou a se incrementar a linha cama, mesa e banho, nunca esquecendo o brinquedo. Porque vocês podem ver que nós encerramos o nosso ciclo com brinquedo. Com brinquedo. Com brinquedo. 47 anos, né? Querendo Com ou não, brinquedo. o brinquedo sendo o carro-chefe, né? O brinquedo já à frente do... Exatamente. Então são essas coisas importantes na vida da gente, vendo, e como tu disseste há pouquinho, sempre escutando o cliente. O que o cliente quer? Porque naquela época o cliente era mais fiel do que ele é hoje. E daqui para diante, cada vez mais, tu vais ter que ser criativo dentro da tua empresa, tá? do que tu era anos atrás. Haviam poucos produtos, poucas opções, tá? E hoje existem muitas opções. Então tu tem que cada vez mais cuidar do que você está fazendo, do que você está comprando. E cada compra errada, uma compra errada, representa uma carreta cheia de prejuízo. E o prejuízo, ele vai somando, né? Porque é justamente tu erra na compra, o dinheiro fica parado no estoque e depois tu tem que liquidar e vender mais barato. Então tu exatamente. perde várias vezes no mesmo produto. No mercado atual, né? Colaborando com essa visão, onde tu tem toda uma informação global, tu ainda pode comprar no local, mas é muito fácil comprar na palma da mão e tu receber em casa. Exatamente. O desafio daí sim da tecnologia frente ao mercado local, né? Exatamente. O diferencial, qual é o teu diferencial sendo local, estando do lado? Tu tem que conhecer muito mais o teu cliente. E mais uma coisa, depois eu vou comentar a segunda fase da indecisão, da fase da preocupação e da fase não muito fácil. Nós sempre participamos de feiras, tá? Nós vimos a São Paulo em feiras, íamos a Santa Catarina na indústria têxtil, tá? Em feiras. Então ali a gente via o que é que realmente existia, não do melhor, porque o melhor é muito caro, mas o que existia de bom e que estava dentro das condições da gente. Porque hoje, assim mesmo, o bom hoje, ele está inacessível. O ótimo é inacessível. Né? O bom hoje, muito pouco se pensa. O ótimo já está no mercado de luxo, né? Tá no mercado de luxo, exatamente isso. Virou uma outra categoria que descola total da... Exatamente isso.
Mas a segunda fase, vamos à segunda fase. O que aconteceu? Poxa, nós estamos numa rua que não é a Avenida João Correia. O comércio é na Avenida João Correia. Comércio é na Avenida João Correia. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos poder sair daqui e fazer alguma coisa? Muito bem. Apareceu nesse meio tempo, antes de acontecer esta ida para João Correia, apareceu uma loja de calçados. Eu não sei se vocês se lembram disso. A Lucinha Calçados. Eu não sei se alguém de vocês se lembra. Me contaram. Meus pais me contaram. Teus pais foram nossos clientes. Com nós certeza. estávamos lá na loja. Nós tínhamos 3 lojas de calçados. Era a Solange Calçados, Iris Dima, loja Iris, e eu com a Lucinha Calçados. Tá? Aquilo ali foi uma fase assim, muito gostosa, uma fase que eu me identificava muito com o calçado. Aliás, eu podei uma coisa há pouquinho, quando nós iniciamos o comércio, eu continuei trabalhando na fábrica de calçados, tá? Saí de Canoas, onde eu trabalhava, vim para a fábrica de calçados aqui em Sapiranga, continuei trabalhando na fábrica e a minha esposa cuidava da loja. Que fábrica era, já, se puder? O Calçados Loni, antigo Razão Social Knack Miller, tá? Então, até que lá pelas tantas, era na rua 1º de Maio, tá? Até que lá pelas tantas, eu digo, não, a indústria do calçado tá difícil, tá? Eu não quero continuar trabalhando em fábrica. Eu comecei a trabalhar com vendas de calçados, representante comercial. E como representante comercial, eu consegui adquirir essa loja, tá? E essa loja cresceu bem bastante, foi uma loja que foi bem e tal, e os produtos a gente conseguia trabalhar com bons preços. E aí, nós, lá pelas tantas, começou a acontecer o seguinte, vamos para João Correia, pensando sempre no foco da João Correia, e aí existia aqui em Sapiranga uma loja chamada Melodia. Não sei se vocês conheciam, alguém de vocês se lembra das lojas Melodia. Essa rede de lojas era uma rede de lojas de Novo Hamburgo. Vejam só, há pouquinho nós falamos que redes de lojas, grandes lojas, sumiram, desapareceram. Novo Hamburgo, a Melodia tinha loja em Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Taquara, Igrejinha, todos esses lugares. E eles tinham a loja deles exatamente onde era a Lucinha. E aí, gente, eu quero comprar o dia que vocês venderem essa loja aí, eu quero comprar essa loja. Gente, vocês não esqueceram, tá? Passou-se meio ano, vocês não esqueceram que eu quero comprar essa loja um dia. E foi. E a loja de calçados estava indo. E eu estava ali no início da Presidente Kennedy. E foi construído o prédio onde hoje está o Planeta Calçados. Tá? Aí, quando aquilo ali foi construído, digo, eu quero passar a Lucinha Calçados para aquela esquina. Realmente, tudo levou, comecei. Chegou o pessoal da Melodia. Gerson, estamos vendendo o prédio da Melodia. Estamos fechando a loja. Pá, eu fiquei desesperado. Eu tinha encomendado móveis, eu tinha encomendado sapato, tudo para fazer uma loja realmente bonita, cheia, tal. Gente, eu praticamente fali a loja. Praticamente fali essa loja, porque eu tive que cancelar móveis, eu cancelei compras de calçado, tudo. Tudo eu trouxe da loja velha ali para dentro, mas consegui comprar aqui em cima isso aí. Foi muito difícil. Foi um segundo período que a gente passou um sufoco muito grande mesmo, tá? Porque naquela época teve que se comprar aquela sala em dólares. O valor foi em dólares. Mas tudo bem. A gente sempre muito dedicado, a gente sempre trabalhando muito, correndo atrás da máquina sempre, mas conseguimos fazer o negócio. Aí chegou o Gilney,
da época do planeta, chegou o Márcio. Nós estamos procurando uma loja de calçados. Eu sei quem quer vender uma. Quer vender? Eu mesmo. E acabei... Fez negócio. Fiz negócio com ele. Eu sei quem E Eu olha, primeiro. Não era bem um movimento, mas foi um aprendizado. aprendizado. Foi um aprendizado. E aí, uma coisa que o Márcio até hoje comenta, Gerson, eu nunca vou esquecer. Não foram tantos calçados que nós compramos ali, mas o crediário que vocês tinham ali, era uma verdadeira loucura. O que nós abastecemos esses clientes daquele crediário que você tinha. A base, né? A base. Do negócio. Porque na época a base era o. Era o crediário. O crediário. Era né? o crediário. Então, tudo isso valeu a pena, por isso nós estamos aí até hoje. É a conexão, né? Histórica. Aí tudo bem, reformamos a loja e tal. E até a Melodia ficou um tempo. Aí, agora finalmente nós vamos para a Avenida João Correia. Agora nós vamos ter uma loja na João Correia. Gente, aí eu vou dizer para você assim, aí começou outra coisa assim que... Começamos, eu acho que foi no início do mês de dezembro. Enchemos aquela loja de brinquedo, Arrancada. camisa e tal. O Natal foi uma decepção. Tá? João Total. Correia tava fraca. A João Correia estava fraca. Mas não é a João Correia. Vocês vão ver. A Carícia vendendo, bombando, continuou bombando. Passou-se um ano. Poxa, mas essa loja não está deslanchando. O que está acontecendo? O que falta? O que falta? Qual é o problema? O que falta? Passou-se um ano e meio. Poxa, mas eu achei essa loja, não vai dar para nós ficar com essa loja. Não. O prédio é nosso, tudo. A gente está... Mas não... Passaram-se 2 anos. Vamos fechar? Vamos fechar a loja. A Lucinha. Tá? Assim. Porque a coisa não Deslanchava. não deslanchava. Aí, vejam só como é engraçado as coisas. Passaram-se 2 anos e meio, tá? E de um dia para o outro, a coisa começou a andar. Deslanchou. O plantar para colher. O plantar para colher. Impressionante, né? A sementinha que a gente sempre fala. Exatamente. Por isso, uma das coisas que eu sempre digo até hoje, gente, isso eu posso dizer de cadeira. Uhum. Vamos abrir o que nós vamos fazer? Vamos abrir uma loja e tal. Eu vou para São Paulo, compro, faço mais isso, mais aquilo. Passou meio ano, passou um ano. Não deu, desistiram. Gente, não é assim. Uma empresa séria, tu tens que dar um tempo ao tempo. Uhum. Quando tu nasce, quanto tempo tu leva para aprender a caminhar? Quanto tempo você leva para aprender a falar? Quanto tempo você aprende a ler, a escrever? São anos. O crescimento é lento. Né? O crescimento é lento. Com base. Tu pode inchar. Mas tem gente Exatamente. Mas o crescimento com base, ele é mais... Exatamente. Mesmo com a tecnologia colaborando, né? Em tempos atuais, tu precisa ter um diferencial muito grande, né? De relacionamento, de contato com o público final. Né? Podem questionar muito, né? Mas naquela época era diferente, mas era pessoas. Hoje é pessoas. Naquela época tu não concorria tanto com o mercado de quem estava longe. Hoje tu concorre com a palma da mão, né? O smartphone. Exatamente. Mas eu vou dizer uma outra coisa que também dava aqueles sustos na gente. De repente, apareceram os shoppings. Aí foi uma mudança de paradigma. Shoppings, as lojas, tudo num só local, tudo climatizado, tudo bonito, com restaurantes e outras coisas mais. Shoppings. Muito se falava, né, que as lojas de rua iam desaparecer.
iam Tinha desaparecer. muitas pesquisas para O grande sucesso que foi o novo shopping de Novo Hamburgo, né? Que foi durante muito tempo um case assim de sucesso de, né? Que bombou, né? Bombou. Foi. Então, o que aconteceu? As lojas de rua continuaram e foi indo, e as lojas de rua continuam. E os shoppings. Vamos a Novo Hamburgo, um exemplo. Em Porto Alegre, o Iguatemi se mantém. Mas veja os movimentos do Iguatemi, veja os movimentos dos outros shoppings. Quantos sumiram, desapareceram? Sim. Aí, agora começou uma outra era. Agora, as vendas via internet. Muito bem. Hoje, as vendas online, coisas assim, isso está começando a subir. Tá... Bom, as vendas via internet, via online, foi o início da coisa. Hoje, tudo, Hoje nós estamos escutando, hoje nós estamos vendo um resumo do que aconteceu na NRF, que é a Feira Internacional do Comércio, em Nova York. Houve 40 mil participantes. Desses 40 mil participantes, de tudo que é segmento, tudo que é tipo de comércio, porque naquela feira também existe uma exposição muito grande dentro da área da informática. De novas tecnologias apresentadas para o varejo. É algo fantástico. Quem puder, eu estive 7 vezes acompanhando nessa NRF. E ela é consagrada, né? Ela é mundialmente, consagrada. assim, quem é do meio conhece, né? Ela sempre vai estar antecipando esses movimentos da economia do comércio. E tu vai ver, e a tecnologia, eu digo para o pessoal, não é só do comércio, vamos ver a área de tecnologia. Que existe de novidades ali. Muito bem, mas existe e hoje alguns dados, sempre é falado, hoje as vendas online, as vendas via plataformas, coisas assim, estão muito grandes. Estão, mas muitos dados estão mascarados, porque as lojas físicas em si, elas sobrevivem. Um dado muito interessante hoje que foi dado, a loja, uma compra que você vai fazer na plataforma ou online, coisa assim, ela é uma compra muito rápida, enquanto que uma compra numa loja física é muito mais demorada. Por quê? Você vai numa loja física, sapato. Quantos modelos de sapato existem dentro de uma loja? Escolha. Quantos modelos de tênis existem? A experiência da compra, né? A experiência. Não, e você quer ver a textura. Esse sapato aqui eu gostei. Eu gostei de sapato que eu tenho igual ao teu. Pessoas de bom gosto. Pessoas de bom gosto. Nossos convidados aqui, os entrevistados, de muito bom gosto. A gente gosta de pessoas. Mas aí é muito mais fácil lá para Santos. Tu vai ver. É esse sapato que eu quero. Tu experimentou o sapato, tu vai para casa, compra na plataforma, compra via internet, tá? Por isso, lá tu fica 1 hora escolhendo, tu vê, aí de repente leva um par de meia, leva alguma coisa assim, mas... E não leva o sapato, né? E não tu usou a loja como provador. Exatamente. Então, estas coisas, mas a loja física, ela continua, porque dificilmente alguém vai lá e não quer tocar aquilo ali. Quer tocar. Então são estas coisas. A loja física, ela sempre existiu, ela existe e ela vai continuar existindo. Isso para mim, ninguém me convence ao contrário. Uma coisa muito importante, eu estou vendo que nós estamos indo para o fim, mas eu digo o seguinte para vocês. O lojista ou qualquer outro tipo
de negócio, pode ser indústria, pode ser comércio, tudo. Tu tem que te reinventar a cada momento, a cada instante. Sempre. Eu nunca vou esquecer que numa dessas idas de Nova York, uma das palestras, eu estava sentado bem na frente, estava lá o diretor do Walmart, do grupo Walmart. Isso eu defino da seguinte maneira: o Walmart é uma loja pequeno de armazém de secos e molhados, lá no interior dos Estados Unidos. E eles foram crescendo, aí os filhos assumiram, e um dos filhos, que era o diretor-presidente do grupo, tá, foi lá e mostrou, naquela vez, o início das operações via online na Alemanha, do grupo Walmart. Tá? Então, tudo estava interligado, Estados Unidos, Alemanha, tudo estava interligado. Eles estavam com operação no Brasil, na Argentina, na Alemanha, Portugal, Espanha, tal, nos Estados Unidos. Foi um dos anos que eles tiveram um faturamento superior ao da GM. Verdadeira loucura. Superior ao da GM. Sim. Bah, houve uma pergunta: qual o grande medo de vocês? Qual o grande medo de vocês? E diz ele assim: o nosso grande medo é acontecer o que aconteceu para um grande lojista que fez há muitos anos atrás. Sim. O que aconteceu conosco. Ele começou no interior dos Estados Unidos, ele se expandiu para os Estados Unidos inteiro, tá? E quando foi lá pelas tantas, ele começou a encolher, e ele voltou lá para onde ele estava. Hoje digo o seguinte para vocês: o Walmart, ele estava no Brasil, ele estava na Alemanha, ele estava em Portugal, estava na Espanha. Eu não sei como é que está o México, mas eu acredito que ele esteja no México. Ainda. E nos Estados Unidos a gente vê que ele está se encolhendo. Quer dizer, a história se repete. O ciclo da tecnologia e dos mercados, né? O quanto tu tem que ter realmente pessoas de visão à frente do negócio para continuar reinventando, né? O que funcionou até hoje, nada garante que vai funcionar de hoje em diante. Exatamente. O aprendizado permanece diário. Então são não coisas... Não importa o ano, né? Não. Vamos sinalizar a coisa da seguinte maneira. Podemos dizer entre nós, quem não conheceu a Mesbla? Ouviu falar do grupo Mesbla? Mesbla, Mapping. Do Grande Rio ao Rio Grande. Do Grande Rio. A Hermes Macedo. Quem não ouviu falar da Hermes Macedo? No Brasil inteiro, a Hermes Macedo. Sim, o país continental, né? Exatamente. O tamanho... Quem não ouviu falar das casas pernambucanas? Que estava no Brasil inteiro, hoje ele está polido ao Nordeste. Quem aqui no Brasil, quem aqui no Rio Grande do Sul não ouviu falar das lojas? Bom, vocês não ouviram, as lojas Ibraco. Essa não. Aqui em Sapiranga tem uma loja Ibraco. A Incosul, Ipo Incosul. Ipo Incosul. A Rede JH Santos, quem não ouviu falar na Rede JH Santos? Nós aqui, atrás do Bradesco, tinha uma loja JH Santos, sim. Do meu grande amigo Fúlio Araújo dos Santos. Essas lojas, elas somem, elas aparecem e somem. Aparecem e somem. Então são coisas assim. Eu faço uma pergunta para vocês. Eu desafio vocês. Eu quero saber de vocês. 5 empresas que têm mais de 100 anos. Desafiador. É desafiador. É um grande ponto, né, de negócio, porque a economia modifica e os meios de conexão, né, a tecnologia, independente se for de fato, né, tecnologia de ponta ou não,
mas a dificuldade das empresas se reinventar. Mas- Porque elas começam num formato e escalam naquele formato. Quando muda o padrão, o status quo da economia, das cidades, a tendência é enxugar e voltar para o interior, né? Exatamente. Da onde Mas essa começou. eu vou devolver. E aí, o que tu acha, né, no teu entendimento, que se deve a esse não conseguir superar? Porque superar 5 anos de uma empresa já é muito, né? Já é muito hoje em dia. Superar 100 anos, já passaram 2, 3 gerações, provavelmente dentro dessas empresas, né? E eu quero acreditar que muito do que acontece é isso. Às vezes não tem uma profissionalização da gestão do negócio, né? Porque fazer gestão, vou usar uma expressão aqui, né? Muito se fez de, eu vou abrir uma empresa e eu vou dar um peitaço. Quem não escutou isso? A emoção, né? Né? O emocional. Exatamente. Não se tem muito mais espaço para isso hoje em dia. Exatamente. Tem que ser profissional. Tem que ter uma gestão financeira, uma gestão de pessoas. Mesmo pequeno, precisa ter isso. E às vezes a empresa não começa bem estruturada e quando ela percebe, ela já tomou uma proporção que é muito difícil dela conseguir fazer todo esse... entender como é que funciona esse processo e às vezes partir, né, para continuar crescendo. E aí quem não está crescendo Gerson, olha, tá morrendo. aquele que não tá ocupado em crescer, tá ocupado em morrer, né? Só que poucas pessoas se dão conta disso. Que tu tem que Exatamente. organizar uma porta de saída ou de escala de crescimento. Porque tu vai organizar o negócio para vender, para encerrar a operação, ou se tu não organizar, tu sabe que tu vai fatalmente quebrar, né? Porque tu não consegue empurrar com a barriga Exatamente. a vida toda. E nessa analogia que o Michael trouxe, aproveito para fazer numa linha de conclusão do nosso bate-papo, assim, pensando nessas retas finais, né? Na tua visão, o que é sucesso para tua empresa, para o teu negócio, olhando esse legado, esse aprendizado que tu teve? O que é visão de sucesso, né? Que foi uma jornada, foi um fechamento de um ciclo. E hoje a gente tá tendo essa felicidade, né? No início do ano a gente pegou o Gerson nesse novo ciclo, né? A gente pegou tu começando um novo ciclo. O que é sucesso na tua visão de empresário? Sucesso na minha visão é o seguinte. Começar pequeno, tá? E não adianta tu começar grande e tu pode explodir. É verdade. O que nasce grande é monstro, né? É o que É diz um ditado. É ditado né? popular. Uma pessoa nunca nasceu grande. Ela sempre nasceu pequena. E é como eu disse há pouquinho, ela aprende a caminhar, ela aprende a falar, ela estuda, ela sabe que o mastigar, tudo que tu botar na boca, a primeira coisa, ela sabe sugar, que é o leite, ela tem que sugar a alimentação no seio da mãe, tá? Isso já vem ao natural. Então, tudo começa... O natural do crescimento, né? Do pequeno... Exatamente. É um natural. É isso. E o sucesso é o seguinte. Tu conseguir te locomover com as próprias pernas. O sucesso é tu conseguir ser tu mesmo, trabalhando, lutando, tá? E chegar a atingir aqueles teus objetivos. O nosso objetivo nunca foi ser muito grande, mas... É a tua meta, né? O sucesso é a tua meta. Exatamente. Não importa o que os outros acham. Exatamente. Tu bateu as tuas metas, é o teu sucesso. Uma das coisas que nos deixa mais felizes, nós não tivemos continuidade no nosso... A maioria das pessoas tem. Eu estava comentando há pouquinho, lojas que estão na terceira, quarta geração. Nós ficamos só na primeira geração. Vocês conhecem, nós só temos uma filha, a Lúcia. A Lúcia, para nós, a coisa mais gratificante. A Lúcia é médica. Fantástico, né? Ela foi estudar. A Lúcia, quando tinha 6 anos, gente, 6 anos, ela teve meningite. Foi para o hospital. E no hospital,
ela corria, fazia, pintava e bordava. E lá dentro do hospital, ela dizia, Com 6 anos. quando eu for grande, eu vou ser médica. Médica. Aquele dedinho, eu vou ser médica. E médica de criança. De criança. 6 anos, gente. 6. E ela manteve a palavra. Manteve a palavra. Ela é Cê- sinal de sucesso. É. Isso é sinal de sucesso. Esse é o Né? sinal. Ela atingiu o objetivo Ela do atingiu lado. o objetivo. Ela hoje é Olha só. realizada. A gente não Isso é o acreditava. sucesso que tem valor, né? Isso não tem preço. Exatamente. Isso não tem preço. Não tem. E nós conseguimos chegar até onde nós chegamos com sucesso. Que muitas Foi vezes muito o longe, que a né? gente vê nas empresas, estão falindo, estão quebrando. Não, muito ao contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É. Tá? Uma coisa que eu digo para vocês é durante um ano, as pessoas que eram nossas parceiras estavam junto conosco e elas vinham acompanhando. Olha, a loja vai ficar aberta um ano ainda, vai ficar 10 meses, vai ficar 8 Fazendo meses. fechamento de ciclo. O fechamento. Quando faltavam 3 meses para fechar a loja, eu chamei a pessoa, digo, olha, a pessoa responsável pelo RH, eu quero que você... fechamos a loja, agora vocês discutam como vocês querem que a gente encerre isso aí. Assim, assado, tá, tudo bem. Pois elas... Foi exatamente como elas queriam, assim foi feito. E aí eu tive uma surpresa muito grande quando nós fomos fazer o exame demissional. E faltavam 3 ou 4 dias para encerrar. Pra encerrar. Diz a responsável pela empresa, eu nunca vi, faz tantos anos que eu trabalho aqui, Vá. eu nunca vi alguém que faça a área patronal da empresa estar aqui, os funcionários, alegres, dispostos, sem discutir, sem nada. Fazendo o encerramento, né? Fazendo O o encerramento, desligamento. O né? desligamento. Então, pena, é uma pena que tudo não funciona assim. Você já pensou como as coisas poderiam ser mais fáceis? Muito melhores, Quem né? faz ficar difícil somos nós. Exatamente, Muitas vezes, né? A gente que exatamente. faz ficar difícil, com certeza. E essas pessoas, por Como? incrível, vou dizer mais uma coisa para você, essas pessoas, elas não precisaram se preocupar com o emprego, que lá na loja, muita gente vinha, escuta, o que as gurias vão fazer depois que saírem daqui? Por quê? Não, elas podem trabalhar lá conosco. Olha Assim, só. Então são essas coisas que gratificam a gente. São Mas- essas coisas que a gente sai com assim, a certeza do dever Eu cumprido. ia dizer missão cumprida. Excelente, Gerson. Então, E como é bom ouvir, né? Essa história de legado. Realmente o sucesso não é pré-definido, né? Não. Tu foi construindo a tua definição de sucesso conforme tu foi vivendo a jornada. Porque exatamente. tu não estava preocupado com a chegada. Tu estava Não. preocupado de fato em construir a jornada Exatamente. sólida. Exatamente isso. Então é o que eu disse há pouquinho. Houve muitas dificuldades. Sim, isso aí eu nunca esqueço. Vinham os vendedores, quem passar por essa crise, por essa situação vai embora. Vai passar-se 2, 3, 4, 5 anos. Quem passar por essa crise agora vai embora. Então é o tipo da coisa. Faça a coisa bem feita. Faça a coisa bem feita e você vai ter sucesso sempre. Nunca te faça superior àquilo que tu é. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Seja Seja você autêntico, mesmo. né? Seja você. Seja autêntico. A gente vê tantas pessoas, vamos usar arrogantes. Sim. Eu não admito isso. Seja simples. Se eu pudesse falar com o cachorro, se o cachorro falar, fala. Fala com o cachorro também. Fala com ele. Apesar de gato, o gato muitas vezes, eu estava vendo há pouquinho ainda, Seja gentil, né? Seja educado. gentil. O gato, ele te conhece, bem. Então é assim. Eu ia perguntar pro Jazz, né, qual é o que tu deixaria
né, de mensagem para ti mesmo, se tu pudesse deixar, né, pra gente fazer esse encerramento aqui, né, qual a mensagem que tu deixaria para ti mesmo hoje? Seja autêntico. Seja autêntico. Faça aquilo que você gosta, como você se sente bem. Porque se você fizer uma coisa que você não gosta, você nunca será um bom profissional. Aquilo que eu falei há pouquinho da nossa filha, a Lúcia, com 6 anos, ela com meningite corria lá por dentro do hospital. O dia que eu for grande eu vou ser médica. Eu vou ser médica de criança. E ela atingiu os objetivos dela. Essa mensagem é poderosa, né? Essa questão de tu ter o foco no teu objetivo e fazer aquilo que é relevante para ti. No caso dela, né? Não era fazer sucessão na empresa, no comércio. Era ser médica. E a autenticidade fala muito disso. Tu respeitar a tua vocação. Aquilo que você acredita, né? E eu tava nessa de pergunta, eu não pergunto pro Gerson, porque ele tava batendo na autenticidade, de fato, a autenticidade ser genuíno, né? Poder compartilhar com os outros e dar o exemplo. O óbvio também precisa ser dito. Né? E nesse bate-papo, tu conseguiu realmente trazer as informações e ir antecipando as perguntas, justamente porque a gente teve o privilégio, né, de ver o ciclo completo. A gente tem conversado com muitos empresários, empreendedores que estão na jornada. Tu encerrou um ciclo para começar outro ciclo. E esse é o grande valor, né? Por isso a gente agradece muito o teu tempo, as histórias. A gente vai continuar, com certeza, conversando um pouco mais nos bastidores. Mas o conteúdo de hoje, né? A gente vai encerrando as gravações e agradecer de fato, né? Todo o nosso público que vem prestigiando o canal, os conteúdos, e o Talk Show da CDL SAP nasceu para isso, para que a gente possa compartilhar conhecimento juntos, educando o mercado para todos nós. E para isso eu peço, quem puder, seguir a rede social da CDL, @CDL_Sapiranga, e o site da CDL tem todas as informações no canal do YouTube, os links, cdlsapcopemudo.com.br, onde a gente pode compartilhar ainda mais informações com vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e principalmente, Gerson, muito obrigado. E Maico, mais uma vez, obrigado. Valeu. Mais uma gravação. Obrigado.